sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Maria Helena. Daremos sequência ao nosso tema sobre os seres invisíveis, falando sobre as bactérias, esses organismos microscópicos que são formados por uma única célula. A célula bacteriana ela é formada por uma membrana plasmática, uma parede celular ou bacteriana, algumas possuem cápsula. No seu citoplasma existe um DNA circular, ribossomos, grãos de glicogênio, algumas possuem plasmídios, algumas bactérias possuem flagelos e outros órgãos como locomoção, mas essas células ainda são consideradas primitivas, devido ao seu DNA se encontrar disperso, espalhado no citoplasma, sem a membrana nuclear, chamada carioteca, que vai caracterizar o núcleo. Essas células são muito diferentes das células dos outros animais, vegetais e até da nossa própria célula. Por isso as bactérias são chamadas de seres procariontes e a célula é chamada de procariótica. Encontramos bactérias no ar, na água, no solo e até dentro do nosso organismo. Em fontes termais ácidas também. Algumas bactérias podem viver isoladas, mas a grande maioria forma colônias. As bactérias são classificadas de acordo com o seu formato. Redondinhas, cocos, 2 cocos, diplococos, estafilococos, streptococos, bacilos, vibriões, espirilos, enfim, uma quantidade muito numerosa de bactérias. Quando pensamos nas bactérias, relacionamos diretamente com as bactérias que nos causam doença, as patogênicas. Porém, a grande maioria das bactérias são do bem. E é por isso que priorizaremos falar sobre elas nesse vídeo. Estudiosos estimam que há cerca de 1 quilo de bactérias no nosso organismo. E dessas, apenas 50% são superficialmente conhecidas. Na nossa pele, há muitas bactérias que nos defendem de outras bactérias e outros micro-organismos. Na nossa boca, centenas de bactérias também nos defendem. No aparelho digestório, como no estômago, bactérias que nos auxiliam na digestão. No intestino, bactérias que nos auxiliam na absorção de vitaminas e certos sais minerais e auxiliando de maneira muito significativa na imunidade do nosso corpo. Temos as bactérias decompositoras que degradam todo essa montanha de lixo que produzimos. Bactérias ainda que degradam, decompõem cadáveres de animais e vegetais, transformando substância orgânica em inorgânica e devolvendo isso tudo para a natureza. Bactérias que se fixam nas raízes de algumas plantas, como soja, ervilha, lentilha, e conseguem captar o nitrogênio do ar, transformando em nitrato, nutriente importantíssimo para as leguminosas, para a produção de proteína e outras substâncias. Nós mesmos, seres humanos, não conseguimos essa proeza, somente as bactérias. Por isso as pessoas dizem, é importante comer soja porque tem proteína, ervilha. Grande parte desse processo se deve às bactérias que estão fixadas na sua raiz. Bactérias nos auxiliam ainda no tratamento de esgoto, na limpeza de óleo, petróleo, quando são derramados em nossos rios. São importantíssimas na medicina, como produtoras de insulina e hormônios do crescimento. Além disso, são usadas na indústria de alimentos, fabricação de vinho, queijo, vinagre, uma série de alimentos. Podemos nos proteger das bactérias patogênicas com a vacinação, um cuidado com o alimento e a água que ingerimos e, quando houver necessidade do uso de antibióticos, seguir rigorosamente a indicação médica.
Fazemos parte da natureza como organismos biológicos, assim como as bactérias e os vírus, e precisamos rever urgentemente a nossa relação com a natureza. O homem tem se ocupado bastante no estudo da vida fora da Terra, mas ainda há muita vida desconhecida no nosso próprio planeta. Fiquem conosco, até o próximo vídeo e não se esqueçam do nosso like. Muito grata pela atenção e até o próximo.